esta tua salvação, uma vida com tudo o que preciso, pelo menos para sobreviver, estando eu imundo do meu pecado. Muito bem, obrigado. Glória a Deus. Sim, senhora, temos aqui pregador. Bem, nós vamos continuar a falar acerca de uma série que já começamos há várias semanas, cujo título é As Promessas do Evangelho. Digam lá todos comigo, as promessas do Evangelho. Nós hoje vamos ver que somos eleitos em Cristo. Somos todos eleitos em Cristo. Um dos grandes dilemas da nossa alma é procurar entender qual é o propósito da vida. Isto é uma guerra titânica na alma da maioria das pessoas. As pessoas questionam-se: o que é que eu ando aqui a fazer nesta vida? Quem é que também já pensou assim? O que é que eu ando aqui a fazer? Qual é o propósito da minha vida? E alguns até me dizem assim: pastor, eu não aguento mais isto. O mundo é mau, a vida tem sido uma drasta para mim. À minha volta só vejo corrupção, mentira, pessoas más à minha volta. Parece que tenho tendência só de atrair pessoas assim. Não vale a pena lutar mais. Eu gostaria mesmo é de viver separado deste mundo, se possível. O que eu queria mesmo era viver separado deste mundo, ou então estar só na igreja, servir a Deus, viver uma vida santificada, separada desta gentalha toda. Às vezes dá-nos assim destas coisas na nossa cabeça, pelo menos a mim dá. E durante décadas a igreja tem ensinado, e nós já vamos ver pela Bíblia que erradamente, a igreja tem ensinado erradamente, que Deus nos escolheu e nos elegeu para um propósito assim super especial, ao ponto de que fica aquela ideia que há pessoas que têm um propósito e outros não. Parece que há uns que têm uma chamada especial e outros não. E isso é errado. Nós estamos a assistir até isso a nível político. Nós vemos, por exemplo, alguns presidentes no mundo, no caso dos Estados Unidos e Brasil, e já estamos a começar a ver aqui em Portugal também, as pessoas a acharem que essas pessoas que estão eleitas como presidentes, que têm um propósito especial, é um ungido especial, alguém assim que Deus levantou para trazer uma grande liberdade ou uma grande coisa para o mundo. E isso é um erro, porque nós já vamos ver hoje pela palavra de Deus que a única pessoa eleita por Deus, a única pessoa eleita por Deus, a única pessoa escolhida e especial é Jesus Cristo. É o único. E às vezes este tipo de ensinamento de às vezes a pessoa virar-se para alguém assim: olha, eu vejo uma chamada especial na tua vida. Deus está-me a dizer que tu tens um grande propósito. Tu vais ser assim, tu vais ser assado, tu vais andar por todo o mundo, tu vais andar por aqui, vais andar para acolá. E as pessoas andam ilubriadas nesse tipo de conversa. E depois o que é que acontece? À medida que avança na vida, eles veem que nada disso acontece. Pelo contrário, acontece tudo ao contrário. E a pessoa começa a questionar-se: então, Senhor, tu não me chamaste? Tu não tinhas um propósito para mim? E eu parece que só ando aqui rodeado de gente ruim à minha volta. Estou farto, estou cansado de lutar, estou cansado de fazer o que sei. Quando é que vai ser a minha vez, Senhor? Quando é que tu me levantas com um propósito especial que um dia alguém profetizou para a minha vida? E este é o ensino que anda por aí. E que tem causado muito desalento e desânimo na vida de muitos. E alguns forçam para que essas coisas aconteçam. Então largam a família toda, vão por todo o mundo, depois dão-se mal, espatifam-se todos, espatifam a vida toda. É uma coisa absolutamente incrível.
Porquê? Porque há esta coisa intrínseca em nós que nos achamos, vai ao encontro um pouco aqui que o Samuel diz, nós achamos que nós somos especiais. O outro eu não sei, mas eu sou. E então nesta situação de acharmos que somos especiais, pensamos que sobre nós repousa uma certa aura, uma certa santidade diferente dos outros. E eu quero vos falar hoje exatamente que nós, infelizmente, estamos a pensar errado. Quem pensa assim, pensa errado. Porque o único, diga comigo, o único, diga assim, só há um. A única pessoa que Deus decidiu eleger e dar-lhe uma chamada especial, chama-se Jesus Cristo. Diga comigo, ó glória. Então eu não sou especial, pastor. Espera aí, já lá vamos. Vamos abrir as Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 42. Isaías 42. Como vocês sabem, tenho dito aqui, o profeta Isaías foi quem mais falou e profetizou acerca de Jesus. E vamos ver o que é que ele profetiza acerca de Jesus Cristo. Isaías 42, versículo 1 em diante, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustento. Digam todos comigo, o meu eleito. O meu quê? Eleito. Está com uma letra grande o eleito, não é? Está aí com uma letra grande. A vossa Bíblia está? Na tua não está? Quem? Isaías 42. Eis aqui o meu servo, com letra grande, servo. Eis a quem sustento o meu eleito. O servo eleito está com letra grande. Refere-se a quem? A Cristo. Sustenho. Ah, está bem, pronto. Tens razão. Perdoa-me. E depois diz assim. Diz assim, digam todos comigo. Em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Isto é, ele não vem fazer propaganda. Ele não é pessoa de propagandas. Jesus nunca precisou de propaganda. O diabo propôs propaganda, mas ele não quis. Versículo 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Quem dá a respiração é Deus. Se Deus quiser tirar daqui o oxigênio, a gente em segundos caímos para o lado, que nem tordos. É Ele que dá a respiração. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por concerto do povo, e para luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão dos presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Ele não dá a glória que deu a Cristo a mais ninguém. A glória é do Senhor Jesus Cristo. A minha glória não dou a mais ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Glória a Deus. Irmãos, olha para mim. Jesus Cristo, Ele é o eleito. Ele é o escolhido, o único. Ele é o santo, que nós já estudamos sobre isso. Eu sou santo porque Ele é santo. E porque eu estou nele, eu sou santo. Ele é o eleito de Deus. E porque eu estou nele, também estou junto com Ele, e eu junto sou também um eleito. Mas eu sou eleito porque Ele é eleito. Então todos aqueles que estão em Cristo, quem está aqui que crê que está em Cristo, então também você está eleito junto com Ele. Mas a nossa eleição
só existe por causa dele, porque a promessa é para ele. As promessas foram feitas a quem? A Abraão e à sua posteridade, que é Cristo. Nós vimos isso na primeira lição. Então esta promessa é para Jesus. E porque nós estamos nele, então também nós somos, juntamente com ele, eleitos. Eleitos para quê? Essa é a grande pergunta. E esta pergunta vai dar origem a uma resposta que é aquilo que falamos ao início de hoje desta lição. Muitas pessoas não sabem qual é o propósito da vida. Qual é o meu propósito? Eu estou aqui a viver para quê? Quem é que já fez essa pergunta a si mesmo? Levanta o braço. Eu vivo aqui para quê? Eu vivo aqui para trabalhar todos os dias, comer, beber, dormir, e no dia seguinte voltar a trabalhar, comer, ao fim do mês tenho o salário, lá vou eu outra vez no início do mês comer, trabalhar. Se a vida, se a vida é só isto, é mesmo muito cansativo isto. Ainda por cima com esta gente toda ao nosso lado, corrupto, a roubar, a criar injustiças, etc, etc, isto fica muito difícil. Então qual é o propósito? Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui porque Cristo me dá, para além dele me ter salvo, para além dele me ter redimido, ele me elege junto com ele e me dá um propósito de vida. Ele me dá um propósito de vida com essa eleição. E é isso que nós vamos ver. Veja aí Efésios também, capítulo 1. Efésios 1, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, diga comigo, nos elegeu nele. Então olhe para mim, não feche a Bíblia. A primeira coisa que temos que aprender é o seguinte: esta eleição não é só de alguns, é de todos aqueles que creem nele. Se você crê em Cristo, então você está elegido. Você é um eleito. Junto com Cristo. Então isto significa o quê? Que não há pessoas especiais no mundo. Não há pastores especiais. Não há o pastor aqui que é um pastor assim separado de todos, um santo, um santarrão que anda aí. Não, não há nada disso. Nós somos todos eleitos em Cristo. Então, se você quer procurar essa palavra especial, então diga assim: realmente eu sou especial por causa de Cristo, eu sou especial, eu sou um eleito. E isso é para toda a gente, crianças, jovens, as pessoas, desde as pessoas mais simples às mais ricas, todos somos eleitos nele. Então ele diz aqui que nos elegeu nele, antes da fundação até do mundo, isto é, ficou decretado que em Cristo, sendo ele o eleito, todo aquele que nele crê também se torna eleito junto com ele. E isso ficou decretado antes da fundação do mundo, antes de existir o que quer que seja. Já esse foi sempre o plano de Deus. Ficou decretado. Para que fôssemos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então diga uma coisa. Aqui começamos a descobrir qual é o propósito ao sermos eleitos nele. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Em amor. Em amor. Então eu tenho uma tarefa aqui neste mundo. Qual é a minha tarefa? É ser santo e irrepreensível em amor diante de Deus, perante as pessoas, mas ao mesmo tempo, ao estar perante as pessoas, é como se estivesse diante dele também. No fundo, eu sou, digamos assim, um representante de Deus aqui nesta terra. Glória a Deus. Para mostrar o quê? O amor dele e a sua pureza através da minha vida, da tua vida. É isso que nós temos, é este que é o grande propósito de todos nós.
E vou já adiantar uma coisa. Você nesta vida, para comer, para viver, para pagar as contas, você pode ser o que você quiser. O que você quiser escolher, se você quer ser carpinteiro, seja. Você quer ser médico, estude para isso. E se for, glória a Deus, que seja um bom médico. Se você quer ser um lavrador, um agricultor, o que quer que seja que você escolha para viver neste mundo, para ter o seu trabalho, porque também digno é o homem do seu trabalho, e quem não trabalha não deve comer, é o que a Bíblia diz. É? Do seu salário e também do seu trabalho. O trabalho traz dignidade à pessoa também. Então, nós podemos escolher o que nós bem quisermos. E este é que é o grande problema às vezes de muitos cristãos. Os cristãos andam a orar a Deus assim: Senhor, mostra-me o que é que tu tens para mim, Senhor. Qual é a minha chamada? O que é que tu realmente queres que eu faça? Tu queres mesmo que eu seja pastor? Tu queres mesmo que eu seja missionário? Tu queres mesmo que eu largue tudo e vá-te servir? Aonde é que tu queres que eu te sirva, Senhor? Mostra-me, Senhor, onde queres que eu te sirva. E quase que eu posso imaginar Deus lá em cima assim: epá, escolhe o que tu quiseres. Diga comigo: oh glória. Há pessoas que vivem a bater mal a pensar nisto. Qual é a minha chamada? Senhor, o que é que tu tens para mim? E o que Deus tem para mim é que aquele que crê em Cristo foi juntamente com ele eleito para, está aqui a resposta, para nós sermos santos, está aqui, irrepreensíveis diante dele em amor, para mostrar a sua glória aqui neste mundo. Esta é que é a nossa verdadeira chamada. Por isso é que Pedro diz na sua carta que nós somos a geração eleita. Para quê? Para mostrar as grandezas do nosso Deus. Não é para seres engenheiro. Não é para seres pastor. Até mesmo para ser pastor, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Diz assim: aquele que deseja o episcopado, a excelente obra deseja, mas tem condições. Ele não diz assim: aquele que tem chamada para o episcopado, cuidado, olha que as condições são estas. Não, ele diz: aquele que deseja. É um desejo, não é uma chamada, é um desejo. Se você tem desejo para ser até um pastor e servir a Deus na igreja, então, se é esse o teu desejo, primeiro, tens que ser lúcido neste aspecto. Realmente tens mesmo capacidade para cumprir depois o que vem a seguir, que tem a ver com as condições para seres pastor, porque fala lá, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, os filhos em sujeição, até uma série de coisas. Se tu cumprires com aquela realidade, então podes ser pastor. Mas se a tua vida não está assim, não te metas nisso. Porque vais dar mau exemplo e vai ser um problema danado. Não te metas nisso. Mas eu desejo. Então primeiro vai pôr a tua vida em dia e depois então faz isso. Por exemplo, eu gostava muito de ser piloto de aviões. E eu até sei pilotar. Mas eu chumbei nas regras. Porquê? Porque eu tenho uma sinusite. E eu não podia ser piloto de aviação comercial por causa deste problema que eu tenho. Eu podia ter o dinheiro para pagar o curso, eu podia fazer tudo o resto, até sei pilotar o avião, mas eu não posso pilotar os aviões. Porquê? Porque eu não tenho brevet. Não tenho brevet porque não fui para a escola de pilotos e eu chumbei por causa do meu problema de saúde. Mas é um desejo que eu tenho. Gosto muito de aviões, mas não posso ser nunca piloto de avião. Quem está a entender? Com a questão ministerial é a mesma coisa. Eu posso ter um grande desejo de ser pastor de uma igreja, mas se eu chumbar em alguns requisitos que Paulo fala lá em Timóteo, não posso ser. E se ao longo da minha vida os requisitos começam a ficar danificados, o melhor que eu tenho de fazer é entregar o pastorado a outra pessoa. E este é que é o problema hoje, é que os pastores ficam agarrados aos títulos e às vezes eles têm um mau exemplo, não sabem ser pastores,
só fazem a geneirada, é esquemas, é isto e aquilo, e chumbam, mas ninguém faz nada. E depois o que é que acontece? Vemos as pessoas a sofrer, vemos as pessoas que começam a não ter confiança nas igrejas, não querem ir mais a igreja nenhuma, não confiam nos pastores, e vai por aí fora e por aí diante. Porquê? Porque isto é como pilotar um avião, está em jogo a vida das pessoas. Um piloto que não saiba pilotar o avião ou que tenha problemas de saúde, imagina que ele morre lá em cima a pilotar. O que vale é que tem 2 pilotos, mas imagina que morrem os 2 no mesmo dia. Lá vai o avião por aí abaixo. 200, 300 pessoas que morrem naquele dia. Isto é uma grande responsabilidade. Quem é que está a entender, irmãos? Ser pastor é uma grande responsabilidade. E ser médico é uma grande responsabilidade. E ser cirurgião, ainda mais. E psicólogo, não é? Ali para o nosso amigo. Também é uma responsabilidade, muita responsabilidade. Até para andar nas limpezas, também temos que ser responsáveis. E dona de casa? Tem que andar a casa ali nem um brinco para o marido ficar todo contente e andar a sujar. Estou a brincar. Então, isto para dizer o quê, meus amados? Você pode ser o que quiser nesta vida, menos ladrão. Não convém. Você pode ser o que você quiser nesta vida para sobreviver, para pagar as contas, o que você quiser. O que você gostar. E às vezes até fazemos coisas que não gostamos, mas precisamos do salário para pagar as contas. O que você quiser. Mas há uma coisa que todo cristão que ama a Deus, que teme a Deus, que ama o Evangelho, há uma coisa que é comum a todos. E este é o nosso propósito de vida aqui. Que é santificar o nome de Deus aqui nesta terra. Sermos irrepreensíveis nesta terra. E mostrar como é que Deus ama através das nossas atitudes, da nossa vida. É isso que nós temos que fazer. Esse é que é o nosso propósito. Diga comigo, oh glória. E para terminar, não vou terminar já, mas para começar a terminar, vou mostrar uma parábola, vamos ler juntos uma parábola que nos ajuda a entender este propósito, que é a parábola do trigo e do joio. E vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Eu vou pedir à minha esposa para me ajudar a ler. Vamos ler assim, Mateus do capítulo 13, do versículo 24 ao 30, e depois vamos ler a explicação da parábola que é do 36 ao 43, está bem? Vou pedir a Célia então para ler. Propôs-lhes outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta parábola é uma ilustração do que é que nós andamos aqui a fazer. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte: quem é a boa semente aqui? Quem é a boa semente? Quem são a boa semente aqui? É a palavra de Deus ou somos nós? Ou é o trigo? Somos nós. Está aqui, quer ver? Olha. Versículo 37. Ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Isto é, esta semente, este tipo de semente que o Filho do Homem semeia, já vamos ver qual é. Mas quem semeia é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Jesus é o agricultor que semeia a boa semente. Depois diz assim: o campo é o quê? Onde é que é o campo? É a igreja? Não, é o mundo. A boa semente são quem? Os filhos do reino. São aqueles que creem em Jesus Cristo. Não está a falar aqui que a boa semente é a palavra de Deus. Na parábola anterior fala disso, já lá vamos ver. Mas nesta parábola, ele está a dar uma ilustração do que é que os filhos do reino, neste caso os filhos do reino, são aqueles que creem em Jesus Cristo. É aquele que é o trigo. Nós, os que creem em Jesus, é que é o trigo. Então o trigo é semeado por Jesus aonde? Onde é que Jesus nos manda espalhar? No campo. Onde é que é o campo? É o mundo. Não é a igreja. É o mundo. E os filhos do maligno são o joio. E quem é que semeou o joio? O diabo. Não foi o que Jesus aqui explicou? Até aqui está tudo ok? A boa semente que somos nós é posta no campo do Senhor. O campo do Senhor é o mundo. É este planeta Terra. O campo não é a igreja. Uma coisa que nós temos que aprender e temos que nos lembrar é o seguinte: não existem dois mundos. Não existe o mundo dos crentes e o mundo dos descrentes. Nós vivemos todos no mesmo mundo. Ok? Não há um mundo só para o trigo e um mundo só para o joio. Atualmente não existe isso. Ambos crescem juntos. Digam comigo, o trigo e o joio crescem como? Juntos. E alguém propôs assim: vamos separá-los. Vamos fazer aqui um projeto, amados irmãos. Vamos comprar um grande terreno e vamos fazer aqui habitações para nós, e vamos ter os nossos próprios supermercados, e vamos ter as nossas próprias escolas, e vamos ter as nossas... Temos que nos separar desta malta, que isto é tudo joio. Não, não foi nada disso que Deus faz. Este é que é o problema da igreja hoje. Sabe porquê que a igreja não está a ser efetiva? Porque a igreja está a querer separar-se do joio. E nós não podemos separar do joio. Alguém propôs ao Senhor para ir arrancá-lo. E ele disse assim: nada disso. Está quieto, tira a mão. Não faças nada. Deixa-os crescer juntos. Deixa-os crescer juntos. Digam lá todos comigo: deixa-os crescer juntos. Então uma boa notícia é que você se calhar está desejoso de que aquela malta toda que no início desta pregação eu disse, né? Alguns dizem assim: Senhor pastor, eu estou farto de ser enganado, estou farto daquele tipo, e o outro que não sei quê, e aquela gente toda à minha volta, e aquele é corrupto, o outro é mentiroso, o outro é não sei quê, não sei o que mais. Depois eu tenho uma boa notícia: é que tu não te vais livrar dele até o fim do mundo, até que venha Jesus fazer a ceifa.
Não há hipótese, não podes, nem podes arrancá-lo. Ai, Senhor. Então, mas eu quero é separar-me dessa gente. Não, o Senhor não nos mandou. O Senhor diz assim: deixa crescer junto. Cresce junto. Porquê? Porque a igreja está a cometer um erro atualmente. É quando eu falo a igreja, estou a falar a igreja de templo, instituição, denominação. Está a cometer um erro. Querem viver separados, querem arrancar o joio. Há até lições que nos ensinam assim: olha, o fulano tal é joio, o fulano, aquele é trigo, aquele, vamos, arranca, tira, afasta. Aquele malandro é um grande rebelde, não fales mais com ele. Tira-o, arranca-o, não deixes mais entrar na igreja. As igrejas não todas assim. É uma tristeza. Não entendem nada do que é que Jesus veio fazer. Não entendem. Queremos arrancar do campo, que é o mundo, todas as ideologias contrárias ao Evangelho. Isso é outra moda. Por exemplo, agora nas redes sociais existem grupos que estão-se a organizar. Um é contra a ideologia de género. Então começam e vêm aqueles ataques, e o governo é isto, e o governo é assado. E depois vem o movimento da ideologia dos anti-gays. Malandros, eles já estão no inferno, e pum, e cacetada de meia-noite. Conclusão, as pessoas andam a criar facções, extremismos. Para quê? Para se afastarem, para se demarcarem uns dos outros. Eu não sou daquilo, eu não penso assim. Arranca esse tipo, arranca esse joio, essa gente é tudo joio, arranca, arranca, arranca. E Jesus diz assim: não arranques. Para com essas conversas, não te metas nisso. Então, mas aquele, eu sou santo. Aquele, ainda hoje ouvimos o Samuel a dar uma exortação. E que é verdadeira. Nós não somos nada se não for Cristo. Eu pergunto, será que você mesmo é mesmo assim tão santo, tão puro? Quem é que está aqui que deixou mesmo de pecar, não peca mais? Há mais de 2 meses que não peca. Quem é que está aqui assim? Todos nós falhamos. Por isso é que a Bíblia diz que não há nenhum justo. Não há ninguém que faça o bem. Nós éramos trapos imundos, mal cheirosos, se não for o amor de Deus. Então, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aturar esta gentalha toda à minha volta? Sim. Tens mesmo que aturar mesmo. Ai, pastor, eu ando farto disso. Não me peça uma coisa. Não sou eu que estou a pedir, é Jesus que está a dizer para tu cresceres junto com eles. Deixa-os crescer juntos. E aqui é que está a grande questão. Porquê é que nós temos que crescer juntos? Sabe porquê? Porque nós temos uma chamada realmente, que é a mesma de Jesus. Nós fomos eleitos, tal e qual como Jesus foi eleito. Fomos eleitos para quê? Para sermos o sal desta terra, a luz deste mundo, glória a Deus. Para nós mostrarmos o quê? A santidade e o amor de Deus. Para nós sermos pessoas irrepreensíveis, no sentido em que as pessoas vão olhar para nós que somos trigo e vão dizer assim: epá, é impressionante. É impressionante o comportamento daquela pessoa diante destas circunstâncias adversas. Olha como é que aquela pessoa age. É uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que faz o bem a quem lhe faz mal, é uma pessoa que partilha, é generoso, ama, mesmo quando aqueles não merecem nada, e vai por aí fora, e vai por aí fora. E é esse trigo que tem que brilhar neste mundo. Porque é esse trigo que, quando é lançado na terra que é o mundo, se multiplica em mais trigo. Agora, o joio vai estar presente sempre. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Ele andava com o Judas. Ele sabia muito bem quem era Judas. Ele sabia que o Judas não queria saber daquilo para nada. E ele sabia que ele ia traí-lo. Eu pergunto assim, se você soubesse que hoje você vai estar a almoçar, sentado à mesa, alguém que o vai trair, você nem ia ao almoço. Você não ia. Mas Jesus almoçou com Judas todos os dias.
almoçou, jantou, tomou um pequeno almoço. E mais, agora aqui uma brincadeira, se eles fossem para um hotel de 5 estrelas, o Judas também ia. Se eles fossem, por exemplo, ter um fim de semana onde se fossem divertir aí num parque qualquer de diversão, Jesus ia e pagava os bilhetes para andar na roda, para andar nos carrinhos de choque. Jesus pagava tudo. Jesus sempre pagou a conta de Judas. Andou com ele durante 3 anos. Diga comigo. Ai, 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 ai. Mas é isso que Jesus está aqui a ilustrar. A boa semente, que somos nós, temos que crescer junto do trigo. Aliás, junto do joio. Exatamente. Temos que crescer junto do joio. Porquê? Porquê? Perguntem lá vocês. Porquê? Olha, façam isso a Deus. Perguntem a Deus. Porquê? Há coisas que eu não entendo tudo. Mas uma coisa eu estou a entender aqui que Jesus quer falar. E está a falar a nós. Esta eleição que Ele nos dá junto com Ele é para demonstrar o seu amor e vivermos com os princípios de Deus. Porquê? Porque alguém pode dizer assim, pastor, mas eu tenho medo de me tornar joio. Amigo, trigo é trigo e joio é joio. Alguém vai dizer assim, pastor, então será que aquele que é joio não pode vir um dia a ser trigo? Não, não pode. Quem é joio para sempre. Você já viu na agricultura o joio transformar-se em trigo? Quem é que já viu aqui o joio transformar-se em trigo? É impossível. Assim como também é impossível trigo transformar-se em joio. É impossível. Então, qual é a resposta para esta situação? Vamos à parábola atrás. Mateus 13, a parábola do semeador. E vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 23. Vou pedir à Célia para ler. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho.
O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu já ensinei aqui quem é a boa terra. Há bocado o Samuel estava a dizer assim, nós não somos bons. E ele está a representar a condição de toda a humanidade. A humanidade não é boa. Quando aquele jovem rico perguntou ao bom mestre, Jesus disse, por que é que me chamas bom? Não há ninguém bom a não ser Deus. Mas aqui Jesus, nesta parábola, nesta ilustração, diz que a semente cai em boa terra. E aqui nesta parábola a semente já não é o mundo aqui, mas a semente é a palavra de Deus, que cai na terra que é o coração do homem. Aqui nesta parábola o coração a terra é o coração do homem, a semente é a palavra de Deus. Na parábola do trigo e do joio, o mundo é a terra e a boa semente é o trigo. E isto está aqui descrito por Mateus numa ordem que eu creio que não está por acaso. Então quem é a boa terra? A boa terra é aquilo que Jesus disse a Nicodemos, necessário é que tu nasças de novo. Quem nasce de novo é a boa terra. É aquele que ouve o Evangelho e crê. E quando ele crê, se torna perdoado, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele perdoa todos os nossos pecados e nos limpa de todas as nossas asneiras e ele nos justifica diante de Deus. E nós somos limpos por causa daquilo que ele fez por nós. Então, aquele que crê em Cristo passa da morte para a vida. Mas aquele que não abraça o Evangelho, que tem aqui vários problemas que está aqui, porque uns, eles ouvem, mas têm o coração duro. Outros têm o coração cheio de espinhos. E outros têm o coração cheio de pedras. E tudo isso são desculpas para a pessoa rejeitar aquilo que o Evangelho quer fazer em nós. O Evangelho que traz a nós uma mudança, traz metanoia, traz uma transformação de caráter no nosso coração. E quando nós somos transformados por este Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então somos a boa terra, aonde a palavra de Deus é lançada, ela vai crescer a 30, 60 e 100 vezes mais. E isso faz o quê? O que vai crescer em nós é caráter de Jesus Cristo, é fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, depois na outra parábola, na parábola do trigo, esse fruto do Espírito vira o quê? Vira trigo. Vira trigo para ser semeado no mundo. Para quê? Para nós brilharmos essa beleza que é Cristo em nós. É para nós brilharmos nesta plantação do Senhor, neste terreno do Senhor. Nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui para sermos trigo. Esta é a nossa grande chamada, esta é a nossa grande vocação. Eu estou aqui para ser o trigo, para demonstrar o quê? A santificação, o ser irrepreensível diante de Deus, para demonstrar este amor de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. E quanto ao joio, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o joio é todos aqueles que ouvem o Evangelho, mas rejeitam-no. Eles rejeitam-no. E eles nunca vão ser transformados em trigo. Porquê? Porque esses que rejeitam endurecem o coração. Endurecem o coração. Então, porque o coração está duro, não há nada que a gente possa fazer para amolecer aquele coração.
O faraó, por exemplo, quando Deus mais falava com o faraó, mais ele endurecia o coração dele. Mas é engraçado que, noutros casos, quanto mais Deus fala para nós, mais nós amolecemos o coração. Então o problema é que aquele que em si mesmo é duro de coração e, como Jesus fala aqui na outra parábola, né, ele fala aqui que há pessoas que estão envolvidas com os prazeres deste mundo. Eles não querem saber do Evangelho para nada, eles querem saber da boa vida que têm. Não querem saber de mais nada. Eles até podem ouvir o Evangelho e podem dizer assim: ai, que coisa linda, ai, gostei tanto da pregação daquele senhor. Ai, aquele homem fala muito bem. Ai, eu até acho que aquilo que ele diz está certo. Mas quando chega a hora de o viver, rejeita. Porquê? Porquê é que rejeita? Porque para essa pessoa é mais importante as ambições de outras coisas. As ambições de outras coisas. Então, meu amado, nós não estamos aqui por acaso. Diga assim: eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque eu sou trigo e para mostrar a graça de Deus, o amor de Deus na minha vida. Amém? Veja aí 1 de Pedro, para terminar, 1 de Pedro 2. O que eu quero dizer também aos irmãos é o seguinte: joio, ele encontra-se em todo lado. Até mesmo nas chamadas igrejas, a templos, né, denominações. Em todo lado há joio, em todo lado há trigo. Amém? Em todo lado há trigo. Porque quem semeia o trigo é o Filho do Homem. Então em todo lado há trigo. Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu disse 24, mas é 9. Diz assim: digam todos comigo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isto, é a nossa chamada. É esta a nossa chamada. Veja aí também João 15. Eu não sei se você descobriu, mas vai descobrir com a vida. Há certas pessoas que, por mais que você as evangelize, elas dizem assim com a cabeça. Por mais que você as evangelize, elas vão estar sempre de coração duro. Sempre. E você diz assim: pastor, mas eu conheço testemunhos de pessoas com o coração duro e passado muitos anos, converteram-se. É que, meus amigos, o coração duro, ele se manifesta de várias maneiras. Há pessoas que têm um coração duro e nós olhamos para elas e pensamos: ai, que pessoa tão meiga, tão doce, tão simpática. Olha, quando eu estou a falar de Jesus a ela, ela diz sim, sim, com a cabeça, sempre sim, aleluia. Até diz aleluia e tudo. Mas no coração não quer. E há outras que nós estamos a evangelizar e eles parecem sim azedos, duros. Esta pessoa. E mais tarde você nem sabe a joia de coração que está dentro daquela pessoa, que ninguém sabe. Nós somos enganados pelas aparências, mas o Senhor conhece o coração de todos. Mas segundo aquilo que Jesus diz, é assim: quem é coração duro, quem é joio, vai ser sempre joio. Não há nada a fazer. Porque Ele conhece esse coração, essa dureza que está dentro da pessoa. Nós olhamos para a aparência, o Senhor olha para o interior. Para o interior.
Eu podia-vos aqui contar histórias estupefactas de pessoas que eu conheço que durante anos andaram na igreja, sempre na igreja, nunca faltavam um domingo. Nunca faltaram um domingo. E que hoje negam o Evangelho, negam, escarnecem, falam mal. Eu vou-vos dizer uma coisa, meus amados. Ouça o que eu vos estou a dizer. Você pode passar do pior de tudo dentro de uma igreja. Podem-lhe pisar, olha, desculpem, até podem-lhe fazer as necessidades em cima de si. Mas quem é trigo, por mais maldade que façam assim dentro de uma igreja, por mais escorraçado que você possa ser pelo homem, você é sempre trigo, porque no seu coração vai sempre arder o desejo e o amor que você tem a Deus. Tanto é que hoje há muita gente com fome do Evangelho que está fora da igreja e estão apenas à procura de alguém ou de uma igreja que, pronto, que pelo menos no mínimo não faça sofrer o que eles têm sofrido em alguns sítios que passaram. Porque nós que temos fome de Jesus, nós que temos fome, o trigo tem fome de Jesus. O trigo verdadeiro tem sempre fome de Jesus. Porquê? Porque está ligado a quem? À videira. Está ligado à videira que é Cristo, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, glória a Deus. Elas podem até andar dispersas, mas o Senhor as aproxima dele. Se eu fosse contar aqui a minha história, o que é que eu já vivi dentro das igrejas, vocês ficavam assustados. Há muita coisa que eu escrevi que está no meu site, no site da igreja, que aquilo é só uma coisinha suave, uma coisinha. Mas eu nunca a igreja foi a origem de eu me afastar do Senhor. Nunca. Porque eu sei quem eu creio. Eu sei quem vive em mim. E esse ninguém me pode arrebatar. Sabe porquê? Porque é o que Paulo dizia assim: quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, nem trigo, nem joio. Ninguém nos pode separar do amor de Deus. Ninguém. Veja aí João 15 para terminar. Versículo 1. Sabe, às vezes há pessoas que estão em certas denominações, estão lá por causa do salário, não é por mais nada. Estão lá porque, olha, não têm para onde ir. Ou estão lá porque, infelizmente, são manipulados. Mas eu creio de todo o meu coração que é uma questão de tempo. O verdadeiro trigo do Senhor não aguenta muito tempo, muitos anos, debaixo de opressão, manipulação. João 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lá está a tal parábola há pouco, a parábola do semeador. Nós somos limpos pela palavra, porque nós cremos, abrimos o coração para crer e entendemos o que o Senhor diz e não endurecemos o coração, então essa palavra nos limpa. Mas quem endurece o coração vai secar, a vara seca, porque ela endurece, não deixa passar a seiva. E por isso vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Lá está o joio. Aquele que não está em Cristo, aquele que não está em Cristo, aquele que não aceita a seiva do Senhor, aquele que não aceita a verdade que vem da videira, que endurece o coração da videira, aquele que não aceita será cortado e lançado no fogo. Palavras de Jesus. Versículo 7, digam todos comigo: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
E agora veja o que ele diz, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, e assim sereis o meu trigo. Que deis muito fruto. Que deis muito fruto. Aleluia. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer pela tua palavra e te peço, Senhor, que tu nos dês cada vez mais sabedoria para entendê-la. Senhor, te agradeço porque, conforme Jesus diz, bem-aventurado aqueles que ouvem e entendem a tua palavra. Bem-aventurados aqueles que ouvem e entendem a tua palavra, pois essa palavra cairá no coração deles e produzirá fruto de 30, 60, 100 vezes mais. Fruto para a vida. O fruto para a vida. A mansidão, a temperança, a fé, a fidelidade, o amor. Oh, obrigado, Senhor, por tu nos teres dado essa graça e que tu tens pegado em nós e tens semeado no mundo para que a tua luz e o teu sal sejam uma realidade neste mundo. Nós somos este sal. Nós viemos para salgar a terra, não para salgar a igreja, mas a terra. Nós viemos para ser a luz aqui nesta terra, neste mundo, não a luz dentro da igreja, mas a luz lá fora. E por isso, Senhor, te pedimos que este Evangelho seja uma realidade na nossa vida, para que tu sejas glorificado e para que as pessoas reconheçam o amor que está derramado, o teu amor que está derramado em nossos corações. Esse é o nosso pedido desta manhã e todos digam comigo amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao grupo de louvor para chegar aqui. Glória a Deus. Feche os seus olhos em respeito diante de Deus também. Ouça o que eu vou dizer. Eu quero encorajar toda esta igreja, não só os irmãos que estão aqui presentes, mas aqueles que nos estão a ver também neste momento e que irão ver este vídeo. Eu quero encorajar a igreja do Senhor a não ter medo deste mundo. Não tenha medo deste mundo, não tenha medo do joio. Deixa crescer junto. Faz a tua parte. Sê um pequeno Cristo aqui no meio deste joio. E que tu e eu, possamos nos multiplicar em mais trigo. Porque há muito trigo aí que precisa apenas de que a semente chegue lá ao coração dele. Há muito trigo que precisa de ouvir a semente, que é o Evangelho. E que precisa de receber essa boa semente, que é a Palavra de Deus. E nós juntos, porque somos também boa semente. Porquê é que nós somos boa semente? Porquê é que Jesus fala que o trigo é boa semente também? Porquê? Porquê é que nós somos boa semente? Porque nós carregamos o Espírito de Deus em nós. Porque nós carregamos o Evangelho. Porque nós testemunhamos acerca da vida. E é essa vida que muitos estão lá fora à espera de ouvir. Nós sabemos que aqueles que já são joio não vão querer saber, mas há muitos que estão lá fora que estão à espera, só à espera deste milagre da vida. Estão à espera desta semente que caia no coração deles, que é a Palavra de Deus, para que eles possam florescer, para que eles possam dar fruto, para que eles possam estar ligados a Jesus. Ele sim é o eleito do Senhor. Ele sim é o escolhido do Senhor. E nele está toda a sabedoria, nele está toda a graça, nele está toda a cura, nele está toda a libertação, nele está tudo de bom que nós precisamos para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Por isso eu oro nesta manhã e peço ao Senhor, oh meu Deus, meu Pai, nosso Pai, eu te peço que esta verdade seja compreendida nos nossos corações esta manhã, para que a igreja tenha uma virada
e um entendimento acerca desta verdade. Não existem dois mundos. Não existe o mundo dos santos e o mundo dos pecadores. O mundo é o mesmo para todos. E por isso nós te pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a brilhar neste mundo como estrelas, para que possamos refletir a luz de Cristo através da nossa vida, Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo como pastor, Senhor. Oh, que alegria Tu me dás em ver pessoas que entendam esta verdade. Que alegria Tu nos dás, Senhor, de nós podermos entender esta verdade. E ajuda-nos também a ultrapassar os nossos desânimos, as nossas desilusões, porque há pessoas que francamente nos desiludem. Há pessoas que francamente nos deitam abaixo. Há pessoas que muitas vezes vêm, parece que só são do contra. Mas eu te peço neste dia, Senhor, que Tu nos dês este entendimento, esta verdade, para nós ultrapassarmos, para nós não ficarmos a marcar passo na vida, Senhor, mas que possamos continuar em frente, para que possamos crescer neste mundo como verdadeiro trigo que Te representa a Ti, Senhor, como um Deus maravilhoso que Tu és, em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, vamos louvar o nosso Deus. Só em Jesus, Só em Jesus tenho esperança, é minha força, minha luz, é a certeza e segurança que pela tormenta nos conduz. Quão alto amor, profunda paz, que deixa o medo para trás. Consolador, tudo é firme no Seu amor e estou. aleluia, o Teu nome, Jesus, nós Te amamos, Senhor. Só em Jesus que encarnou, Deus fez-se homem sem pecar, dom de justiça e de amor, desprezado por quem Ele veio salvar. E ao morrer naquela cruz, pagou o preço, meu Jesus. Todo o pecado Ele levou, por Sua morte vivo estou. Glória a Deus, obrigado, Jesus, nós Te amamos de todo o nosso coração, Senhor. Glória a Deus. Eu vou pedir à igreja todos para fazer esta oração comigo. Digam assim comigo: Senhor Jesus, eu sou Teu e Tu és meu. Eu abro o meu coração para Ti, Senhor, e recebo o Teu Evangelho na minha vida. Faz-me andar, Senhor, por esse Evangelho, que eu nunca me envergonhe dele, mas que seja firme, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora também encorajar, antes de nós terminarmos a reunião, encorajar os irmãos a semearem também, os irmãos que desejarem trazer a sua oferta, o seu dízimo também, podem o fazer agora. Vou pedir ajuda aqui ao Benjamin, pode ser. E também os irmãos que estão lá em casa, que quiserem fazer também a sua oferta, podem o fazer através dos dados que aparecem em rodapé também. Glória a Deus. Ao fim, não há poder do inferno, não, para me afastar da Sua mão, até que volte eu esperarei, firme em Cristo vivo
Glória a Deus. Pai, eu te quero agradecer pela generosidade de toda a igreja. Te peço a tua graça, a tua bênção sobre a vida de todas as famílias aqui representadas, sobre a vida de todos aqueles que também estão a ver-nos e que também participam, Senhor, com as suas ofertas também, Senhor. Quer eles participem, quer não, eu te peço a tua graça, a tua bênção, Senhor, sobre a vida de toda a igreja, toda esta família, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Se quiserem continuar a falar, podemos até ir mais lá para a rua, é mais fácil, mas continuar a cumprir as regras de segurança. Deus abençoe, uma boa semana para todos, portem-se bem e que, olha, divirtam-se, aqueles que vão se divertir esta tarde. Quem vai trabalhar tenha um bom tempo de trabalho também. Glória a Deus.